Senhoras e senhores, muito boa tarde. Todos estão convidados a tomar seus assentos e colocarem seus telefones celulares em modo silencioso. Neste momento do segundo Cefopli, vamos iniciar os trabalhos da Mesa Redonda 2, Formação de Professores de Línguas Indígenas. Para tanto, convidamos o professor Dr. Rafael Augusto Oliveira Barbosa para a mediação dos trabalhos da mesa. O professor Dr. Rafael Augusto é licenciado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, 2009. Possui mestrado 2012 e doutorado 2017 em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Realizou pesquisa de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, USP, e na Universidade de Münster, WWU, Alemanha. Foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, ao longo do mestrado, doutorado e pós-doutorado. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Norte do Tocantins, UFNT, na área de língua inglesa. Desenvolve pesquisa em morfologia e fonologia na perspectiva de linguística tipológica e funcional, com destaque para a descrição e comparação de línguas amazônicas brasileiras, especialmente as da família Pano e a língua matiz. Os principais tópicos de interesse são marcação de caso, gramaticalização, variação linguística, sistema consonantal e processos referenciais. Também convidamos para tomar assento na mesa do auditório os seguintes professores: a professora Thaís Pocutô Craô Silva, a professora doutora Jane Guimarães Souza, e o professor doutor Francisco Edviges Albuquerque. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda, intitulada Formação de Professores de Línguas Indígenas, que integra a programação do segundo Seminário de Formação de Professores de Línguas. É uma grande satisfação mediar esse encontro, que tem como objetivo promover o diálogo e a reflexão sobre os desafios enfrentados na formação de professores de línguas indígenas, bem como as estratégias pedagógicas e políticas públicas voltadas à valorização e preservação das línguas originárias, a partir das perspectivas e experiências dos nossos convidados. Contamos hoje com a presença da professora doutora Jane Guimarães Souza, professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, do professor doutor Francisco Edviges Albuquerque, professor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e da professora Thaís Pocutô Craô Silva, professora da Escola Indígena 19 de Abril, que gentilmente aceitaram o convite para compartilhar com seus conhecimentos conosco. Para dar início, passo a palavra à professora Jane Guimarães Souza, graduada em Letras pela Universidade Federal do Tocantins, UFT, mestre e doutora em Ensino de Língua e Literatura também pela UFT, é coordenadora do Programa de Ensino e Apoio à Permanência dos Alunos Indígenas do Instituto de Estudos do Xingu e colaboradora na ação Saberes Indígenas na Escola. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em sociolinguística e ensino do léxico. Professora Jane. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e dizer que é uma honra fazer parte da mesa com o professor Francisco Edviges, que foi meu orientador de mestrado, a Thaís Pocutô, que me recebeu por tanto tempo lá na aldeia Craô, e está de volta ao UFT, que é a minha casa, né? Onde o UFNT, porque eu formei na UFT, em Porto Nacional, fiz meu mestrado e doutorado aqui, e agora retornar, né, para falar um pouco das ações que vêm sendo desenvolvidas na Unifespa. Então, hoje eu não vou trazer questões teóricas, né, mais práticas, porque um dos recortes da nossa mesa é trazer essas vivências, né? Na Unifespa, atualmente, eu tenho o programa, o PAPIEX, que é o Programa de Ensino e Apoio à Permanência dos Acadêmicos Indígenas do IEX.
E lá eu trabalho para que a permanência dos alunos dos 3 cursos aconteça: Letras, Ciências Biológicas e Engenharia Florestal. E o tema da mesa é formação de professores de línguas indígenas, né? E nesse recorte eu trago as ações de permanência. Então, quando nós falamos em indígenas na universidade, falar dessa formação independente, né? Se ele vai formar em letras, por mais que o nosso evento seja voltado para isso, mas pode ser que tenha algum outro professor que trabalhe em outra área. É importante nós sabermos que nós precisamos formar, né? Trabalhar essa formação e fazer com que esses alunos eles terminem essa graduação. O desafio é grande, né? E quais são os desafios enfrentados por esses alunos? Primeiramente é o preconceito, né? E eu posso dizer que no nosso instituto isso vem diminuindo a cada ano por ações que estão sendo desenvolvidas lá, tá? Então o preconceito linguístico, o preconceito cultural, o preconceito com relação à temporalidade deles, tudo isso pesa para que a permanência e para que esse aluno ele chegue à formação, né? Então, quais são os outros desafios enfrentados por eles? Diversidade cultural. Quando um professor vai para a sala de aula, como nós estamos falando de formação, nós estamos falando diretamente para professores de letras, seja língua inglesa, língua portuguesa e outros, né, que estão aqui, da língua espanhola. Vocês têm que pensar que existe uma diversidade cultural muito grande. Então, nós temos alunos, tem professores aqui na UFT que vai receber numa turma um xerente, um carajá, um craô, um apinagé. Cada um tem a sua diversidade linguística e a sua diversidade cultural, né? Então, nós precisamos, em sala de aula, primeiro compreender a diversidade desses alunos. Primeiro eu compreendo, eu faço um mapeamento do que tem ali e depois eu vou agir. Por quê? Em letras, na Unifesp, nós temos uma sala, está até ali a Elisete, ela é cambeba, tem a Elisete, que é cambeba, tem a Marcelene, que é guajajara, e tem o Boudeti, que é caiapó. São 3, mas a forma de trabalhar com eles vai ser diferente. Um é bilíngue, outro monolíngue, um morou na aldeia, apesar, né, da questão linguística, nós temos que compreender as formas para trabalhar com eles, e vai ser diferente. Nós temos a barreira linguística dos nossos alunos. Se o aluno ele é bilíngue, ele vai ter uma barreira linguística muito grande. Se ele faz letras em inglês, eu fico pensando. Vem o craô, começa, né, ali naquele núcleo comum, que eu acredito que é assim. Ouve português, aí depois vai para uma sala de aula, ouve inglês o tempo inteiro, português, mas a língua materna é o merrinharquá. Pensa a dificuldade desse aluno. E o professor olha para aquele aluno lá cansado, mas ele está cansado porque cansa. Ouve uma língua que não é sua, uma outra língua ainda que ele não teve acesso, cansa mais ainda. Então, a barreira linguística é um dos maiores impedimentos para que um aluno bilíngue ele permaneça na universidade. Os nossos currículos é um outro desafio enfrentado. Os currículos da universidade, eles não pensam na diversidade dos povos indígenas. Mas não é porque não pensa que nós, enquanto docentes, não devemos, né, nos adequar a essa diversidade. Eu não estou falando em facilitar conteúdo. Eu estou falando em adaptar para que ele tenha acesso àquele conteúdo de uma forma diferente. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Eles vão conseguir sempre? Nem sempre. Muitas vezes eles vão ficar um período para trás e depois eles vão compreender. Um exemplo disso, lá na universidade, nós temos a engenharia florestal. A matemática básica reprova e muito. Então, nós temos alunos que estão indo segunda vez para a matemática básica, porque ele não teve na educação escolar indígena. Muitos vão para a cidade na ilusão de que lá eles vão aprender matemática. Chega na cidade, o professor não sabe falar mebengocré, ele não aprende matemática, ele é aprovado. Ele chega na universidade, nós temos na Unifesp tem um seletivo diferenciado. Para indígenas e quilombolas é uma carta de intenção. Então, eles fazem esse seletivo, entra, aí ele chega lá na engenharia, mas ele não passa na matemática, porque ele vai aprender subtração, divisão, multiplicação lá na universidade. Quando é que ele vai ter noção?
quando ele vai fazer pela terceira vez a disciplina. Porque a primeira vez ele está se apropriando dos termos e entendendo o que é matemática. No segundo, ele vai começar a relacionar a matemática e tentar levar para a vivência dele. Aí, lá na terceira vez, provavelmente ele vai conseguir. Então, nós estamos com alunos fazendo a terceira vez a matemática. E é um desafio imenso. Né? Na letras, a literatura. Vocês não imaginam o quanto trabalhar a literatura, os implícitos de um texto, para um aluno bilíngue é complexo. Trabalhar os períodos, né, da literatura, eles não conseguem compreender, porque foge da vivência deles. E a temporalidade. Eles têm um tempo diferente do nosso. Então, nós vamos exigir de um aluno indígena um tempo que não é deles. Então, até isso, o professor, na universidade, ele tem que entender que existe uma temporalidade que é outra. Né? Então, e além disso, além da temporalidade cultural, ele tem um tempo dele na participação de projetos. Ele participa de projetos, mas ele participa lá na universidade, tem monitorias. Então, ele tem que fazer monitoria, tem que estudar, tem que ter um tempo dele. Então, tudo isso, além da temporalidade dele, da língua, da cultura, ainda tem que participar de várias ações e ele ainda tem que administrar a família, porque os Mebengocré são novinhos, assim como os Krau já têm família. Então, ele fala assim, professor, como eu vou passar o dia inteiro aqui? E minha IPROM? Vai me largar? Então, a mulher lá não fala português. Quando o filho adoece, ele que tem que acompanhar na UPA. Ele vai até a UPA, acompanhar, vai para o hospital, vai para casar e passa não sei quantos dias na casai. Então, tudo isso pesa para a formação desses alunos. Então, quais são os caminhos? Né? Nós falamos dos desafios, mas todo desafio tem um caminho, né? Então, o que nós estamos fazendo para que esses profissionais, para que esses alunos em formação, né, consigam formar em letras, ciências biológicas e engenharia florestal? Primeiramente, no PAPX, que é o projeto, né, que eu coordeno, tem um acompanhamento pedagógico. Esse aluno, ele tem a matrícula diferenciada. Aí depende muito. Professora, mas isso são para todos os indígenas? Não, aí depende. Se o aluno, ele morava na aldeia, mas ele é monolíngue, não teve acesso a questões, né, básicas de língua, gramática, matemática, tudo, os conteúdos básicos. Nós vamos rever a quantidade de disciplinas que vai fazer. Mas até hoje, os alunos que são falantes de português, nós não fizemos essa adaptação. A adaptação é feita para os Mebengocré, que são bilíngues. Né? Então, qual é a adaptação feita? Nós analisamos as disciplinas que eles vão fazer no primeiro período. Não fazem todas. Foi feito um teste, aí na letras, este ano nós fizemos o teste de colocar em todas. Na verdade, desde a turma do Baudeti, 2023. Deu certo, mas fica muito difícil. Né? Eles não acompanham da mesma forma. Na engenharia não faz. São 6 disciplinas, faz 3, faz 4. Por quê? Eles têm que ter um acompanhamento, eles têm que participar de monitoria para entender o português primeiro. Né? Então, a primeira coisa que se faz é uma matrícula diferenciada todo semestre. E ele ter consciência de que ele vai passar mais tempo na universidade. Né? Orientação individualizada. Cada aluno, mesmo sendo Mebengocré, mesmo sendo do curso de letras, engenharia florestal, biologia, nós temos que trabalhar de forma diferenciada, porque cada sujeito é único. Né? Tem aquele Mebengocré que ele vai aprender mais rápido, o outro já tem um outro tempo. Então, nós vamos ter que ter esse olhar. Né? Apresentação semestral das notas e coeficiente. Termina o semestre, fica lá o conselho de classe. Eles ficam lá fora, aguardando. Né? Eu fico em uma sala e passo aluno por aluno. Apresento todas as notas, coeficiente. Por quê? Isso pesa na hora das bolsas. Né? Se ele recebe uma bolsa de pesquisa e extensão, se o coeficiente fica abaixo de 5, ele perde. E muitos já perderam. Então, eles não têm consciência disso. Eles vão entender o que é coeficiente na hora desse feedback semestral.
É como se fosse na escola um conselho de classe, né? Monitoria. As ações mais efetivas para a permanência de alunos indígenas é a monitoria. Monitoria com os colegas de turma. Então, se o aluno não tem um colega ajudando, ele não vai permanecer. Eu tenho exemplos práticos. Tem um aluno das ciências biológicas que ele não teve, ele sofreu preconceito, ninguém queria ficar. Ninguém queria acompanhar. A monitora dele, eu, professora formada em letras. E eu tentava ali, né, articular tudo, fazer apresentação de trabalhos, ele ia super bem, mas nos conteúdos específicos travava, porque eu não tinha tempo para acompanhar da mesma forma se fosse um colega. Então, a monitoria em sala, os colegas sendo monitores dos alunos indígenas em sala e fora da sala de aula, é a forma mais efetiva dos alunos indígenas permanecerem. E vocês vão me perguntar, tem bolsa para todo mundo? Não. É trabalho de conscientização mesmo. De dizer para eles, olha, os meninos estão aqui, eles precisam de vocês, e se vocês ajudarem, eles vão conseguir finalizar. Hoje nós temos 19 monitores, desses, apenas 2 são bolsistas. Todos são voluntários, porque o meu projeto só tem 2 bolsas. Mas é o projeto, vai lá, né? Formiguinha, fazendo trabalho de formiguinha. Consigo a monitoria para um, vejo um projeto com outro professor, ele entra, mas no PAPX, só 2 bolsas. Né? Então, monitoria dentro e fora da sala de aula. Fora da sala de aula, tem os momentos específicos. Olha, amanhã tem monitoria. O André é monitor. Ali, o meu aluno. Ele é monitor de leitura e produção de textos e várias outras atividades. Dos alunos, levanta a mão, André. Dos alunos da turma 2024. Então, os meninos sabem que, segunda-feira à tarde, eles estarão lá. Hoje eles enviaram mensagem. Hoje o André estará na universidade, professora? Eu falei, não, o André hoje está em Araguaína. Então, hoje o André não está lá, né? A Elisete já foi monitora do colega dela, que é o Baudeti. A Elisete está ali, que já se apresentou, né, que é Cambeba. Ela já foi monitora do Baudeti, que é colega dela. Participação de forma efetiva em projetos. Muitas vezes os professores recebem alunos indígenas, mas eles não trabalham, porque ele não dá conta. Vai lá para o cursinho, anota isso, só faz a lista de frequência que você não sabe falar. Você só faz anotar. Então, o aluno, ele só vai... Outra professora falou assim, você tira foto. Vai lá, os meninos vão estar trabalhando, você tira foto. Então, assim, isso é uma forma, gente, de preconceito. Dizer que ele é incapaz. Então, é um trabalho que eu venho falando com os professores. Deixa os alunos participarem. Então, eu converso tanto com os alunos quanto com os professores, para que aconteça, de fato, as pesquisas. Eles participem, eles só vão aprender se eles lerem, se eles participarem de forma efetiva. Né? Oficinas diversas. Nós fazemos oficinas de citação, e aí no tempo deles. Repete, faz citação direta hoje, de citação direta curta. Aí vai ter que trabalhar de novo. Vocês entenderam o que é citação direta curta? Então, trabalha todos esses elementos, né, na academia que são necessários, para que eles possam compreender. Troca de saberes. Aí, os monitores sempre falam, professor, a melhor parte de ser monitor do aluno indígena é que a gente aprende. Então, eles ensinam o tempo inteiro. Então, todos os monitores, a maioria dos monitores já estão com, os da engenharia já tem material didático, eles vão até apresentar no GT do professor Edviges. Eles têm vários materiais didáticos produzidos durante as monitorias. É vocabulário, o André está fazendo vocabulário de normas da BNT, Ebengocré português. Vocabulário das folhas, elementos da folha, engenharia florestal, morfologia da folha. Eles vão lá tentar procurar no português o que é aquela partezinha da folha. Aí eles falam, professor, é o que segura. Pode ser esqueleto da folha. Então, eles estão criando conceitos junto com os monitores. Então, tudo isso faz com que seja valorizar a cultura deles também. Não só eles aprenderem, mas eles ensinarem também. Né? Valorização da língua e da cultura em atividades diferenciadas. Promover curso para eles. Eles darem curso. Tem um professor agora que criou curso de língua Mebengocré. Eles têm um evento só para eles. Nós fizemos a primeira semana acadêmica indígena do Xingu, onde eles apresentaram, eles foram protagonistas. Tem um momento para esses alunos. São formas efetivas de permanência também. Produção de material didático. Então, eles produzirem materiais didáticos junto com os alunos. Né? E eles também produzirem só.
E aí vem aqui, bolsa. A bolsa, ela é importante, mas nós temos alunos, já tivemos alunos, né? O IEX nunca formou um aluno indígena. Começou a entrar em 2022, quando eu entrei na Unifespa, e hoje nós temos 25, né? Mas nunca formou um indígena. O primeiro indígena vai ser formado no próximo ano. Mas bolsa, ela é importante, mas só a bolsa não faz com que o aluno indígena permaneça. Ele precisa desse auxílio, mas ele precisa de conteúdos diferenciados, ele precisa de um olhar atento. Se não tiver isso, ele pode receber, tem aluno que recebe R$2.000 de bolsa lá. Bolsa da Vale, tem um PIPOL, que é nacional, não sei se tem alunos aqui que recebem, e bolsa permanência. E eu faço o cadastro juntamente com outro professor. Todas as bolsas nós estamos cadastrando os meninos. E, além disso, ensiná-los a administrar esse dinheiro. Eu lembro quando eu estava aqui na logística, quando eu fui professora substituta, tinha um aluno, ele pegava a bolsa dele e gastava toda com biscoito. Aí ele falava assim, professora, eu quero fazer xerox. Eu falei, cadê a sua bolsa? Não, professora, eu tenho que pagar o aluguel. Eu falei, e a sua bolsa? Aí eu comprei de biscoito. Mas você gastou tudo com biscoito. Ah, professora, porque eu gosto. Eu gosto de tanta coisa, não posso comprar também. Então, aí eu fui ensinando para ele fazer a listinha, para gastar. Né? Olha, esse aqui, ó, o valor do aluguel é tantos reais. Aí ele foi ter noção. Então, nós fazemos isso, né? Este ano, nós ainda não fizemos as ações com os calouros que entraram, porque eles recebem a bolsa, ele tem que saber, eu recebo R$700. Aí ele já fala assim, vou comprar roupa. Aí gasta tudo com roupa, fica sem pagar o aluguel. Porque não tem noção. Muitas vezes, o que para nós é lógico, muitas vezes eles estão na aldeia, tem um sistema, a economia totalmente diferente, chega na cidade, não é a mesma lógica. Tá? Opa. A importância do conhecimento tradicional aliado à formação acadêmica. Então, trabalhar conteúdos, buscar, dentro da leitura e produção de textos, como eu posso contribuir para a permanência desses alunos? Eu levo textos lá em São Félix do Xingu, é um município cooficializado. Língua portuguesa e Mebengocré são línguas do município. Mas a lei não está sendo cumprida. Então, eu levo textos para a sala de aula para conscientizar tanto os alunos quanto os próprios Mebengocré sobre a língua. E o tempo deles tem um monitor. O André tem que ir para uma outra sala, às vezes, quando é atividade prática, para trabalhar com ele diferenciado. Ou com os colegas, na hora de fazer correções de texto. Eles vão corrigir no tempo deles. E, assim, dá certo? Eles conseguem pegar tudo? Não. Nós temos que ter essa consciência. Eles não vão dar conta de pegar tudo. Porque é uma língua nova. Eles não tiveram a formação dos outros alunos não indígenas. Então, nós temos que ter consciência. O que nós queremos desses alunos? Tá? Mais uma vez, não é facilitar, mas adaptar. E a colaboração dos docentes, que é a parte mais difícil. Professor, na universidade, é a parte mais difícil. Conversar, mas a gente consegue. Então, o professor está lá com ecologia. Como é que eu vou fazer para contemplar esses meninos? Vamos pensar, eles podem estudar ecologia da aldeia. Então, trabalhar de forma diferenciada. E agora os professores já colocam os alunos lá na frente. Como é lá na aldeia? Eles vão. Então, fala aí na sua língua. Então, pequenas ações podem fazer com que esse aluno ele se sinta contemplado e ele permaneça também. Então, aqui, ó, nós temos 25 acadêmicos estou falando, não na Unifespa toda, né? Estou falando do instituto em que eu estou. 19 são Mebengocré, um Galibi-Maruorno, uma Cambeba, um Munduruku, 2 Juruna e um Guajajara. E nossas ações, elas ficam mais centralizadas nos Mebengocré, de monitoria, porque eles são bilíngues. O Galibi, ele é bilíngue, mas ele... antes ele era sozinho, aí ele conseguiu, assim, ele acompanhou a turma, porque ele tinha muito contato na cidade, então ele falava mais o português, apesar de ser bilíngue, ele falava bem o português, já estava muito tempo na cidade. Então, o Caviano vai formar no próximo ano, né? E ele é monitor também, às vezes, dos meninos. Então, e a evasão? Nós temos hoje, desde 2022, que é o período que eu entrei, que eu acompanho, uma evasão. Essa evasão aconteceu porque foi chamado o próprio cacique que mandou retirar, né? Recolher. Então, foi solicitado que ele retornasse para a aldeia. Então, ele voltou. Tem 2 casos que pode ser que eles saiam, mas não é por falta de assistência.
Um é porque ele decidiu seguir a carreira dele de técnico de enfermagem e o outro disse que acha que vai trabalhar. Não está gostando da universidade. Já estou finalizando, tá? Mas o que nós temos que pensar quando nós vamos para a sala de aula? Com indígenas. Primeiro, vocês têm que olhar, saber, ele é bilíngue? Tá, ele é bilíngue. Mas ele tem a língua indígena como primeira língua ou a língua indígena como segunda língua? Isso faz diferença, tá? Na hora de trabalhar em sala de aula. Ele tem a língua indígena como primeira língua, ele mora na aldeia, sempre morou na aldeia, ou ele morou na cidade, ou mora na aldeia e na cidade? Isso também faz diferença. Por quê? Quando esse aluno ele é bilíngue, mas ele morou muito tempo na cidade, ele consegue compreender melhor o português. E se tiver mais alunos, como nós temos no Mebengocré, ele vai ser o facilitador para os outros. Por que eu tenho que compreender? Tem 3 craô. Desses tem um que morou há muito tempo, igual o Iarré já está há muito tempo na cidade. Mora na cidade. Então o Iarré sabe falar muito bem o português. Se o Iarré tivesse em uma sala, com mais 2 craô, que ficaram o tempo todo, eu vou colocar lá na aldeia Cachoeira, bem longe. E o Merrinhaquá é bem forte e fala bem pouco português. Então, o que vai fazer? O Iarré ele vai ser facilitador para os outros. Ele vai falar na língua o que ele entendeu no português. Né? Então, esse aluno ele vai ajudar, porque ele fala português e Mebengocré. Tá? Ou Merrinhaquá e português. Então, nós temos que compreender isso. Se ele é monolíngue, só fala o português, facilita, né? Vai facilitar mais ainda. Aí tem a questão cultural, né? Que vai pesar muito o distanciamento da aldeia, da família. Tem alunos, o nosso aluno que é Galibi, ele sofreu muito, ele tentou, ele quis desistir várias vezes. Então, o professor tem que ter um diálogo muito grande com esses alunos. Se morre um parente, eles não querem ficar na cidade, eles querem ficar lá reclusos e não querem voltar. Então, nós temos que ter esse olhar. Às vezes, autorizar a saída para uma festa, dependendo da festa, às vezes nós fazemos o calendário de acompanhamento de festas. Vai, mas volta, né? Então, ter esse acompanhamento... trabalhar com indígena é isso, é ter um olhar diferenciado. Mas é importante ter um professor responsável por um projeto de ação e os outros colaborarem. Tá? Então, essa aqui é a diversidade. Uma sala de aula pode ter isso aqui, várias etnias. E você vai ter que trabalhar de forma diferenciada e colocar esses meninos em diferentes grupos. Porque muitas vezes o professor fala, vamos colocar só os caiapó ali junto, do Mebengocré. Não, eles têm que ir para cada grupo com os não indígenas, para eles poderem socializar. Então, aqui é uma parte dos alunos que fazem parte do PAPIEX, né? Qual é o propósito do nosso projeto? Contribuir para a permanência dos indígenas do IEX por meio de ações relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, de forma dialógica, decolonial, diferenciada, inter e transdisciplinar. Aqui são os professores colaboradores. Ih, ficou desconfigurado. Alguns já conhecem a professora Olívia, né? Foi minha professora na graduação e eu tenho o privilégio de tê-la comigo lá no IEX. Então, a professora Olívia assumiu, né, o desafio de trabalhar com literatura para os alunos indígenas. Na verdade, ela está com um aluno lá trabalhando efetivamente com um projeto de leitura. A professora Égida, da Engenharia Florestal, trabalha com análise de insetos e leva os meninos para traduzir na língua Mebengocré. Então, vamos lá, fazer um vocabulário de etnobotânica, vocabulário da morfologia das folhas. E aí eu entro para trabalhar como dialogar com esses meninos, porque até então os professores nunca tinham tido contato com indígenas, né? O professor Clédson fala Mebengocré, é da cidade de São Félix do Xingu, e ele é um dos professores que criou o curso de língua Mebengocré, que vai acontecer, e os alunos serão professores desse curso. O professor Edson trabalha com a gramática, o professor Cristiano, ele é antropólogo. Então, o PAPIEX tem esses professores que contribuem, eu não trabalho só. Todos eles se transformam em monitores quando a coisa aperta. Então, ter professores colaboradores e o principal, dialogar ações e não centralizar. Nós não somos donos dos indígenas. Né? Então, lá todo mundo fala, vamos lá, vamos falar com o professor Cris. O professor Cristiano, então vou atrás da Edna. Não, então vou atrás da professora Jane. Então, é assim, eles sabem a quem recorrer.
porque isso é muito forte, nós deixamos isso muito claro, né? Então, eles têm esse apoio. E aqui vou só mostrar para vocês os nossos monitores. Aqui são as ações que eles desenvolvem, os monitores do curso de letras. Temos alunos do primeiro período, alunos do 8º, alunos do 3º período, alunos da engenharia. Essa aluna aqui, a Vitória, ela fala Mebengocré, ela ajuda muito na matemática, ajuda muito todos os cursos, porque ela fala a língua e os alunos indígenas já conhecem ela na aldeia. Então, ela facilita muito. Monitores da engenharia. Esses aqui, eles têm um desafio grande com a matemática. O Jaime é policial e ele leva os meninos para o quartel e faz atividade. E, assim, é o desafio que nós temos, né? Aqui são os alunos das ciências biológicas. Aqui são alguns alunos indígenas, ó. Esse aqui nunca saiu da aldeia, Pioti. Mas excelente, porque ele disse que a mãe dele mandava ele ler todo dia. Ele tira nota melhor que os não indígenas. Está tirando no primeiro período. Bebe Muruí já é praticamente monolíngue. Então, as meninas têm um desafio maior com ele, de fazê-lo compreender o português. Bepinho fala bem português, tem um conhecimento bom e é um bom aluno também. Então, como esses aqui têm mais facilidade, eles estão contribuindo para que o Bep Muruí avance, está na mesma turma. Tá? Aqui são alguns monitores das ciências biológicas. Aqui são algumas das ações feitas. Ó, ferramentas do Google. Os meninos não sabem enviar e-mail, não sabem fazer uma pasta no Drive. Então, o professor vai lá e faz curso para os meninos, no tempo deles. Olimpíada de Matemática. Cria a Olimpíada para ver se eles avançam na matemática. Primeiro lugar, R$200. Segundo lugar, R$100. O terceiro lugar, R$50. Vai acontecer agora. Eles estão lá né, para poder concorrer e ver se dá se eles avançam na matemática, né? A Olimpíada de Matemática do IEX, Raízes do Saber. Normas da ABNT, nós trabalhamos com eles citações diretas e indiretas. Vamos para a escola básica também, agora vai ter o cursinho preparatório para o seletivo da Unifesp, isso aqui ele é o Irebê, trabalhando na escola básica. E, por fim, quando eles contribuem com o Enem, o cursinho do Enem, trabalhando matemática também. E é isso. Então, assim, para encerrar, a permanência dos acadêmicos indígenas, ela acontece, ela pode acontecer, ela é difícil. Eles vão reprovar? Vão. Eles vão ficar? Vão demorar? Também vão. Mas tem os alunos que vão conseguir acompanhar. Mas nós precisamos fazer ações para que essa permanência aconteça. E a forma mais efetiva, eu falo por experiência própria, é a monitoria com os colegas. Se você tem um colega indígena, se você é indígena e fala bem o português e vê que tem um indígena que não tem o domínio da língua, vocês acolham. Sejam monitores. O que é essa monitoria? Terminou a aula, você anotou no caderno, você viu que o professor passou, vamos estudar aqui, ó, até a aula terminou mais cedo, vamos rever o conteúdo, ensiná-lo sobre organização, o que é estudar, como ler. Muitas vezes, esse básico feito depois de uma aula faz a diferença na permanência dos meninos. Então, se vocês puderem passar isso para os alunos, passem. A monitoria é a forma, depois das bolsas, né? A forma mais efetiva para que o acadêmico indígena ele permaneça na universidade. É isso. Obrigado, professora Jane, pela fala bem informativa, voltada às reflexões sobre práticas inclusivas e respeitosas no contexto indígena. Dando continuidade à nossa mesa, eu passo a palavra ao professor Francisco Edviges Albuquerque, mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás e doutor em Letras pela Universidade Federal Fluminense, com estágio pós-doutoral na Universidade de Brasília. Atualmente, é professor titular na Universidade Federal do Norte do Tocantins, é membro titular do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Tocantins, coordenador do Laboratório de Línguas Indígenas da UFNT e do Núcleo de Estudos e Pesquisas com Povos Indígenas, assessor linguista do projeto de intercâmbio cultural do povo Acroá Gamela Cricati do Conselho Indigenista Missionário
de São Luís do Maranhão. Faz parte da comitiva do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins nas visitas técnicas às aldeias dos povos indígenas do Tocantins. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em sociolinguística e dialetologia, elaboração de materiais didáticos para as escolas indígenas do estado do Tocantins. Professor Francisco Edviges. Boa tarde a todos e a todas, né? Quero agradecer aqui a professora Elisa pelo convite e dizer que é um grande prazer estar aqui dividindo essa mesa com essas duas grandes professoras, né? E a Thaís vai ficar por último, porque ela vai fechar com chave de ouro, que o trabalho dela é muito bonito, muito importante e contribui muito para a educação escolar indígena do povo Craô, né? Então, eu resolvi fazer algo diferente, porque, a minha apresentação diz respeito à educação escolar indígena. Eu fiz meio que uma trajetória de Goiás ao Tocantins. Tá? Por quê? Porque a gente que está aqui há alguns 40 anos, mais ou menos, então a gente já veio desta época de Goiás, né? Então, todo o processo de educação escolar indígena que hoje está no estado do Tocantins foi um processo que veio por meio de um projeto, né, da Universidade Federal de Goiás, do Museu Antropológico de Goiás e da FUNAI, na época. Eu intitulei de Educação Escolar Indígena de Goiás a Tocantins, né? Então, porque... como eu havia falado, então a Universidade Federal de Goiás, né, juntamente com o Museu Antropológico de Goiás, iniciaram o projeto de capacitação de professores. Bom, aqui eu trago um mapa com os povos indígenas aqui do estado do Tocantins. Esse mapa é atual, tá? Então, todos esses povos estão aqui, são povos reconhecidos pela FUNAI e pela FUNASA. A gente sabe que tem outros povos aqui, né? Vou dar como exemplo os Funiô, que fica aqui mais próximo, que é a região do Papagaio, mas, não, de certa forma, eles estão aí também porque a FUNASA também já os reconhece. Embora a Secretaria de Educação não reconheça também, os Funiô também não possuem uma educação escolar indígena própria deles, né? Então, bom... como eu havia falado, aqui nós temos a população indígena também do estado do Tocantins, que é a população mais, né, são dados mais atuais, são dados do DICEI. Esse ano ainda não peguei esses dados, mas nós temos aí todos os povos indígenas que aqui estão, né? Então, por que você traz esses dados, né, Francisco? Porque é importante que a gente saiba que esses povos que aqui hoje estão eram povos que pertenciam ao estado de Goiás, né? Hoje estão aqui no estado do Tocantins. Bom, aqui nós temos uma foto dos povos, todos os povos aqui, né, representados pela foto. Bom, então, como eu havia falado, com base nas prerrogativas da Constituição de 88, a professora Silvia Brage, com Lídia Pollock, né, Marita Porto, Socorro Vale, e entre os outros pesquisadores da UFG, né, eles fizeram um levantamento sociolinguístico, né, para eles implantarem a educação escolar indígena no estado do Tocantins. Que tipo de educação seria implantado? Tá? Na verdade, isso era mais um diagnóstico realmente. Por quê? Porque naquela época, no estado de Goiás, havia povos que eram bilíngues em língua indígena e português, povos que eram monolíngue em língua indígena e povos que eram monolíngue em língua portuguesa, como era o caso dos Carajás-Xambioá, que estão aqui hoje no município de Santa Fé, né, e dos autodenominados Tapuia, que continua lá em Goiás. Então, esse projeto, né, esse levantamento foi feito pela Socorro Vale, a Socorro hoje é falecida, né, que era da licenciatura intercultural da UFG, e ela, sendo da FUNAI, ela tinha todos esses trâmites e acesso, né, aos povos indígenas do estado de Goiás. Daí, feito-se o levantamento, e
a partir daí, foi implantado o primeiro projeto, né, para a educação escolar indígena do estado de Goiás. Bom, então, feito isso, o que acontece? O projeto era um projeto de capacitação de professores indígenas para o estado de Goiás. E, com a divisão do estado do Tocantins, que era norte de Goiás, então praticamente todos esses povos indígenas que estavam em Goiás, né, ficaram para o Tocantins. Lá ficaram apenas os autodenominados tapuia, os avacanoeiro e os carajá, que ficavam do outro lado da ilha do Bananal, mas para a região do Mato Grosso. Então, esses indígenas, estando aqui, o projeto foi suspenso, porque não tinha como implantar um projeto, né, de capacitação. O projeto, na época, o primeiro título era Projeto de Capacitação de Professores para o Estado de Goiás. Então, o projeto foi suspenso. Então, o que acontece? Com, né, a divisão do Estado, então houve, né, o Moisés Avelino foi o segundo governador eleito pelo Estado do Tocantins. E ele era muito amigo do professor Aládio, que era esposo da Raquel Aládio, e a Raquel era uma das coordenadoras do projeto, junto com Silvia Braz, Lídia Pollock e Marita Porto, e Socorro. Então, o que acontece? O projeto, né, então, o projeto ele veio para o estado do Tocantins. Por quê? Porque o Aládio, né, professor Aládio, veio como chefe de gabinete do professor Rui Rodrigues. O professor Rui Rodrigues era secretário de Educação e o convidou para que ele trouxesse, né, o projeto para cá. Tá? Então, o projeto, né, através do professor Aládio e da Raquel, porque a Raquel era esposa do professor Aládio, então trouxe o projeto para o estado do Tocantins. Tá? Então, e aí, eu queria voltar aqui que eu não... Tá, então, o que acontece? Tá, então, o curso, né, era um curso, né, o projeto era um projeto, naquela época, de concepção pluralista intercultural, tá, que já havia essa preocupação na implantação de um projeto que fosse específico, bilíngue, intercultural, e que atendesse às especificidades de cada povo. Né? Então, das concepções do projeto era que alfabetizasse, né, criasse um curso de alfabetização, até porque, naquela época, a FUNAI ainda era a responsável pela educação escolar indígena no Brasil. E as escolas, naquela época, só tinha até o que chama, naquela época, a 4ª série, né, primária, tá? A maioria das escolas. Os Craô, por exemplo, foi um povo que teve, por último, uma educação regular. Não sei se a Thaís lembra, a educação lá começou modular, né? Era modular, inclusive funcionava na CAPEI. Né? Então, aí, ele tinha essa concepção, e uma outra era que, uma das prerrogativas era que os povos indígenas fossem professores, né, das suas escolas, e que eles tivessem as habilidades de leitura e escrita nas duas línguas, língua indígena e português. Tá? Então, esse curso, né, ele perdurou por alguns anos. Então, o projeto, né, veio para cá, posteriormente, através, né, de um convênio que houve entre FUNAI e Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, né, que é o chamado, esse convênio foi assinado em Porto Nacional, foi assinado em Porto Nacional, se não me falha a memória, em agosto de 91. Mas tinha sido uma reivindicação que os povos indígenas do Estado do Tocantins haviam feito, né, ao governo do Estado, né, e à Secretaria Estadual de Educação. Então,
houve o chamado convênio tripartite, que ele levava em consideração uma série de fatores, saúde, educação, meio ambiente e tudo mais. E no caso dos povos indígenas, mais voltado para a educação. Então, vem isso que eu falei anteriormente, né, sobre o convênio, a assinatura do convênio. Por quê? Porque até então o projeto estava parado, né, engavetado em Goiás, porque ainda não havia sido implantado aqui no estado do Tocantins, tá? Então, aí ele vai trazendo essas discussões, né, que fala que o convênio garante o princípio da distinção de formas internas. Isso aí está no antigo projeto, porque hoje, quando a gente fala de educação formal e educação informal, isso é muito relativo hoje, né? Então, isso estava no projeto naquela época, tá? Então, ele vai falar, porque quando a Sílvia tratava o projeto, tratava dessa questão de educação formal, estava levando em consideração a educação não indígena, né? E a educação informal, a educação indígena, que hoje isso é um equívoco, hoje a gente não usa mais esses termos, né? Mas como estava lá no projeto, eu preferi deixá-lo. Então, o curso de capacitação de professores indígenas do estado do Tocantins, ele começou em 91 e foi até 97 pela Universidade Federal de Goiás, tá? Isso era... Por quê? Porque o projeto estava no Tocantins, mas quem coordenava o projeto eram os professores da UFG, juntamente com a Socorro, que até então não era professora da UFG, a Socorro era técnica da FUNAI, tá? Depois é que ela fez concurso na UFG, e tornou-se professora da UFG, e depois criou o curso de licenciatura intercultural. Então, os povos que aqui estavam naquela época, eram esses povos aqui. Como eu havia falado para vocês, os Avá Canoeiro estavam em Goiás, e os autodenominados Tapuia também. Por que eu estou falando dos Avá? Porque hoje nós temos Avá no Tocantins, né? Mas, tá? Nós temos Avá no Tocantins porque como é que esses Avá vieram para o Tocantins? Na época da construção da usina da Serra da Mesa, então houve um impacto ambiental muito grande, né, na reserva indígena dos Avá, tá? E trouxeram esses Avá aqui para a Ilha do Bananal para conviver com o Javaé, porque, segundo, né, a FUNAI, eram os povos que mais se aproximavam dos Avá. Tá? Embora eles voltaram para lá, a população ainda tem Avá aqui, inclusive tem educação escolar indígena Avá aqui, mas os Avá lá de Goiás são muito poucos, se não me falha a memória, está na faixa de 3 ou 4, e todos velhos, e tem um senhorzinho que já está praticamente em estado terminal, porque tem aquela fábrica lá de amianto, né? Então, houve um impacto ambiental muito grande, inclusive, além do impacto ambiental, o pessoal da região ali, todos estão com problemas, né, pulmonares, inclusive esse Avá com problema seríssimo de câncer no pulmão em função lá da fábrica de amianto. Bom, então, os Avá na época não tinha, né, não estavam incluídos na educação escolar indígena, ok, de Goiás. Bom, então nós tivemos aí as etapas do curso de formação, né, até 94, todas as etapas direitinho, isso ainda, né, um fato é que quem coordenava o projeto e quem dava as aulas do projeto era o pessoal da UFG, mas quem financiava o projeto era o Estado do Tocantins, a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Aí vai trazendo, inclusive a Suzana Grilo estava aqui também, que a Suzana Grilo, ela era da FUNAI, o esposo também, morou muito tempo com o xerente, quem é xerente conhece muito bem a Suzana Grilo. Depois a Suzana foi para o MEC, né, mas ela continuou trabalhando também no projeto de capacitação de professores indígenas do Estado do Tocantins. Ok? Bom, então, a terceira etapa também, ainda continuando pela UFG, tá? E aí a gente tem a quantidade de alunos, né, de professores, perdão, a gente está chamando de aluno, mas eram professores porque era um curso de capacitação para professores.
para professores indígenas do estado do Tocantins. Aqui nós já temos, né, o curso de formação. Aí tá. Então, o que acontece? Com a saída da Raquel, que a Raquel foi reitora da Universidade Federal de Goiás, depois a Raquel foi senadora, a Raquel foi secretária de Educação do Estado de Goiás, a Lídia Polle, que faleceu, a Silvia Braz foi para os Estados Unidos fazer o pós-doutorado dela lá em Albuquerque. Então, o que acontece? A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins assumiu, né, o curso, tá? E aí já mudou, inclusive, o nome do curso para Curso de Formação de Magistério Indígena do Estado do Tocantins. Então, a partir dessa data de 98, né, a Secretaria assumiu com os professores, né? Foi quando eu também passei a dar aula nesse curso de formação. Eu dei aula 13 anos no curso de formação de professores indígenas do Estado do Tocantins, por indicação da Silvia Braga, porque ela foi minha orientadora de mestrado, e eu já tinha terminado o mestrado, então ela me indicou, e eu passei 13 anos dando aula no curso de formação de professores indígenas do Estado do Tocantins. Então, a gente tem mais ou menos aí, né, a descrição desses dados. Tá? Em 2005 foi a primeira turma, né? Então, de formação de professores, e o curso ele acontecia 2 vezes ao ano, em janeiro e julho, que era exatamente o período de férias, né? E, então, esses professores, mesmo sendo indígenas, né, em fase de formação, porque esses professores que davam aula, tá, antes do Estado assumir, de os estados, ou do Estado do Tocantins, no caso, assumir a educação escolar indígena era a cargo da FUNAI. Só que a FUNAI tinha poucos professores, né? No Craô só tinha o pai da Thaís, que é o Dodanin Craô, era professor da FUNAI, né? Lá no Apinagé existiam 2 professoras, cada uma numa escola. E quem assumia isso eram os missionários das novas tribos do Brasil, porque eles davam aula voluntariamente, que era uma forma de eles justificarem para para a sede da igreja deles, que eles estavam prestando um serviço ali voluntário, e o serviço era com a educação escolar indígena. Quando o Estado assume a educação escolar indígena, então ela expulsa os professores da FUNAI, saem, né, deixam de dar aula, e os missionários também, porque a Secretaria de Educação é que vai assumir, né, a educação escolar indígena. Estou falando Secretaria de Educação do Estado do Tocantins porque quando o MEC assumiu a educação escolar indígena no Brasil, ele deu 2 possibilidades. Os municípios que quisessem assumir a educação escolar indígena assumissem, e aqueles que não quisessem, o Estado assumiria. Então, no estado do Tocantins, nenhum município do Tocantins assumiu a educação escolar indígena. Quem assumiu foi o governo do Estado. Ok? Bom, aí nós temos mais outra etapa, de 98 a 2016, e depois, o curso veio ao longo desses anos, e quando chegou agora, em 2022, então ocorreu a última etapa, lá no CEMIX, eu não coloquei aí, CEMIX, que é o Centro de Ensino Médio Xerente, tá? Então, ele formou 61 professores naquela época, e desses, todos os professores, todos os povos indígenas do estado do Tocantins, exceto os avacanoeiro, formou professores no curso de formação, tá? Porque nós temos hoje a Camutaia, que é professora, é membro do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, mas ela foi formada na UFT, ela fez pedagogia lá em Palmas, na UFT, então a Camutaia não fez o curso de magistério indígena, tá? Então o curso, infelizmente, encerrou aí, e durante durante 25 anos de Tocantins, tá? Está excluindo Goiás, né? Então foram formados aproximadamente 300 professores indígenas, tá? Era um curso de magistério, né? E formação de professores.
Ok? Posso passar? Depois eu posso passar para você. Depois eu posso passar isso para você, se você quiser, tá? Tá ótimo. Então, bom, o estado do Tocantins, do governo Moisés Avelino para cá, então, vinha lutando muito pela criação do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, porque só existiam 2 conselhos de educação escolar indígena no Brasil, acho que do Amazonas e do Mato Grosso, né? Tocantins é o 3º estado brasileiro a criar um curso de formação. Então, ao longo desses anos, vinha lutando muito, né? Inclusive, então, já tinha todas essas prerrogativas, com base na legislação que já havia no Estado e tudo mais, né? Os povos, como sempre, lutando por uma educação escolar indígena, por um Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena. Então, o Conselho foi criado, completou 20 anos agora, em março, né? Então, ele foi criado com o governo Marcelo Miranda, tá? E, na época, foi o processo de transição da professora Nilmar, né? A Nilmar, infelizmente, não assumiu a criação do Conselho, e a Dorinha foi que assumiu, no primeiro governo do Marcelo Miranda, que ela assumiu, né, como secretária de Educação, então, ela assumiu a criação do Conselho. Estou lhe falando isso até porque, no período de transição, por coincidência, eu estava lá no gabinete das duas, e ela passando para a Dorinha. Então, criou-se o Conselho, né, de Educação Escolar Indígena do Estado do Tocantins. Naquela época tinha, né, esses membros, essas participação, tinha MEC, o MEC não está mais lá hoje, né? Tinha o CTI também saiu, porque tem aquelas prerrogativas, com 2 ou 3 faltas em reuniões, automaticamente será, né? Então, ficava muito difícil do Estado estar arcando com essas despesas, por exemplo, do pessoal do MEC vir para Palmas, vieram algumas vezes, né? Então, na época era a Fundação Nacional de Saúde, hoje é DICEI, continua com o DICEI, tá? O DICEI está lá, a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade Estadual, a UFNT, o IFTO, o CIMI continua, né? E o Ministério Público Federal, o Conselho Estadual de Educação também tem sua participação, mas alguns técnicos da SEDUC, ok? Bom, então, nós temos aí o presidente do Conselho. A primeira presidente do Conselho foi a Edith Simiquedi Xerente, né? Então, assumiu na época, depois vieram outros indígenas, tá? O Manuel Carajá assumiu também. Hoje, atualmente, nós temos o Adriano Dias Gomes Carajá, que, se não me falha a memória, está no 2º ou no 3º mandato dele. Okay? Então, houve, né, o Estado do Tocantins foi pioneiro no concurso para professores indígenas, né, naquela época. Então, havia 200 vagas. Esse curso era apenas para professores de ensino médio, que era o pessoal formado pelo projeto de formação de professores indígenas. Por quê? Porque naquela época existia poucos indígenas com formação em graduação, em nível superior. Então, o concurso foi feito especificamente para o pessoal, para os professores que estavam atuando nas escolas de suas aldeias, mas trabalhando, aliás, com formação de ensino em magistério de ensino médio, tá? Magistério de formação de professores. Bom, a quantidade de vagas do concurso, né, já dispõe que eram 200 vagas, distribuídas em vários povos. Aí você pode pensar, e os outros povos? Porque até então os outros povos não eram reconhecidos, né? Inclusive o próprio Craô Canela, que foi reconhecido posteriormente, né? Os Avacanoeiro também, como povo indígena do estado do Tocantins. Tá? Então, as superintendências regionais de ensino, né, do estado do Tocantins estão aqui. Nós temos aí, né, a superintendência, os CRAU também estão em 2 superintendências. O CRAU está na superintendência de Pedro Afonso, né,
e Superintendência de Araguaína. O pessoal aqui de Campos Lindo, dessa região aqui, de Goiatins, perdão, fazem parte da Superintendência de Araguaína, enquanto que o pessoal do outro lado, né, de Itacajá, por exemplo, faz parte da Superintendência de Pedro Afonso. A Thaís hoje está trabalhando lá, né, na Superintendência, num polo em Itacajá. Ok? Estou indo um pouco rápido, porque senão eu dou um tempo da Thaís. Né? A Gerência, né, de Desenvolvimento de Educação, então temos aí também a Gerência de Educação Escolar Indígena, desde praticamente da criação do Estado, era ocupada por não indígena, tá? Pelo pessoal da Secretaria de Educação. Então, aí, em 2018, o Axian Maluá Carajá assumiu, o primeiro indígena a assumir a Gerência de Educação Escolar Indígena. E de lá para cá, quem tem assumido é os indígenas. Né? Nós tínhamos aí, depois do Axian, o Essivaldo Xerente, depois do Essivaldo, hoje nós temos o Amaré, que é do povo Crocanela. Tá? O Amaré está aí assumindo a gerência e está com um trabalho também bastante interessante agora, que é a formação de material didático para os professores indígenas do estado do Tocantins, que é uma construção pelos próprios professores, né? E realizando um excelente trabalho, tá? Então, temos aí a questão do conselho, né? Bom, então, o que acontece? Havia uma discussão muito grande no conselho, né, pelos indígenas conselheiros, que havia um problema muito grande na contratação de professores indígenas nas aldeias, porque os caciques sempre estavam indicando o pessoal, né, que poderia assumir. Então, com base nisso, né, criou-se a primeira normativa, que foi em 2024. Hoje, essa normativa já está bem atualizada e diferente. Então, o que diz essa normativa? Essa normativa, hoje, ela vai exatamente, como é que eu lhe falo? Descrever sobre, né, as atuações dos profissionais indígenas que podem assumir suas escolas, tá? Desde dos serviços gerais até o diretor. Então, tem essas prerrogativas. E uma das prerrogativas, por exemplo, é o cacique não poder, né, ser conselheiro. Por quê? Porque ele vai assumir duas funções, ou ele é cacique, ou ele é conselheiro, ou ele é diretor da escola. Ele não pode, se ele for cacique também, porque são atribuições que vão tomar muito tempo do cacique. Dentre outras, inclusive, até a questão da seleção para diretor, né? Uma seleção que eles fazem para diretor, às vezes para professor. Isso vai muito do povo, né, na hora da escolha da seleção. Né? Mas a normativa está aplicada, tá? Está em vigor, tá? E as escolas indígenas estão realmente levando isso a sério. Então, eu trouxe aqui hoje, esses dados são reais, né? Então, hoje nós temos 98 escolas indígenas do estado do Tocantins, nós temos 36 extensões e 6.223 alunos indígenas matriculados nas escolas indígenas do estado do Tocantins. Bom, então, né, muito obrigado. Em pé, em bed, auíri, psedi. Né? Espero ter passado algumas informações. Obrigado, professor Francisco de Vites. Neste momento, passo a palavra à professora Thaís Pocutocrau Silva, professora da Escola Indígena 19 de Abril. Professora Thaís. Boa tarde. Tá bom bem? É uma honra ter aceito esse convite, né, por estar aqui para compartilhar um pouquinho dos nossos desafios, das conquistas. Mas primeiro vou me apresentar. Então, eu me chamo Thaís,
sou da etnia Craô, sou formada em Ciência da Linguagem, por licenciatura intercultural da UFG, sou professora e atualmente eu estou como coordenadora da nossa própria língua. Então, assim, o que eu trouxe uns recortes, acho que eu estou na frente. Então, sugestões para desenvolver a habilidade de acordo com a realidade das crianças. Então, a base que nós ensinamos para nossas crianças quando eles estão iniciando essa rotina nossa, né, de como adulto. Então, assim, eles estão na fase de descobrimento. Então, assim, qual é a estratégia que nós podemos estar levando para eles? Então, assim, eu sou falante da minha língua materna e a língua portuguesa que eu uso para me poder comunicar e trazer as métodos que a gente está adotando para trabalhar com nossas crianças, né? Fico muito feliz ver os estudantes indígenas aqui na universidade e a minha sobrinha Alice está ali. Eu espero que ela conclui e volte para a comunidade para trabalhar. Então, a formação que ela está tendo, eu não tive. Então, assim, é desafiador, porque hoje a gente tem pouquíssimos professores com formações. Então, assim, basicamente o ensino que a gente tem para eles, o que nós recebemos são ensinos da língua aleatório. Então, assim, a gente não tem um método específico voltado para a nossa realidade. Então, sugestão que eu, como professora indígena, que vejo o desafio, então eu fiz questão de elaborar. Então, hoje eu estou no polo de apoio, que atende todas as escolas indígenas Craô, que faz parte do município de Itacajá e Goiatins. São 32 escolas e a gente tem os professores regentes de turmas, que são professores das turmas multisseriado. Isso dificulta muito a aprendizagem das nossas crianças. Então, essa imagem aqui é uma criança da educação infantil, porque eles estão iniciando, né, ter essa experiência assim, de ter o contato com a letra. E, para falar a verdade, eles não gostam de escrever, de sentar, eles gostam de estar brincando. E por isso a gente tem estudantes que não frequentam. Então, meu filho está ali, ele nunca frequentou, ele foi matriculado pelo assim, o creche, né, pré-escola, assim, ele nunca frequentou. Então, assim, eles não se sentem bem. Então, mas assim, hoje, graças à formação de alguns professores que estão na escola assim, do município, educação infantil, eles estão conseguindo levar para eles algo que seja da realidade das crianças. Então, assim, as crianças desenvolvem a habilidade de acordo com o que eles veem, com o que eles convivem. No monitoramento, eu tive a oportunidade de ver que nossos professores do município, eles não têm acompanhamento de perto pelos coordenadores, que são não indígenas, e eles enviam atividades impressas, só manda para os professores, e eles acabam trabalhando aquelas atividades. Então, assim, praticamente eles não têm uma sequência, o que pode ser trabalhado, como tem que ser trabalhado com as criancinhas do educação infantil. Vendo isso, então, contextualização da cultura. Então, a gente tem que levar para eles que eles precisam entender que a cultura deles, a língua deles é importante. Que onde eu coloco, é fundamental entender a cultura Craô para desenvolver método de ensino que realmente se conecta com eles. Então, não adianta eu levar para eles algo que eles nunca viram, que eles não entendem.
Não adianta eu levar para um professor indígena um conhecimento que ele nunca viu. Então, assim, é difícil da gente poder cobrar para ver o resultado. A integração de práticas tradicionais. Incorporar práticas, histórias, tradições nas aulas para fortalecer a cultura e promover o aprendizagem. Assim, eles fizeram um cronograma deles, que da segunda até quarta-feira, eles trabalham com língua indígena, com língua portuguesa, com alguma coisinha, e na sexta e quinta-feira, eles trabalham apenas com as brincadeiras da cultura, a arte da cultura. Então, eles fizeram um cronograma assim, de atividade bem interessante. E a participação dos pais, a participação da família dentro não da sala de aula, assim, mas também tudo que eles for fazer é fundamental ter. Porque os pais que acompanham os filhos, os pais que se preocupam com o futuro das crianças, a gente vê que são crianças que aprendem com facilidade, uma criança que vai se interagir e ele não vai ter muita dificuldade, porque em casa ele é bem acolhido, na escola, quando ele é bem acolhido, e também quando eles fazem uma apresentação. Então, assim, o ensino de hoje nas comunidades não é diferente dos não indígenas. Então, a participação da família, para a gente poder formar nossos estudantes indígenas, é fundamental ter. Então, assim, eu trouxe uns recortes, mas pensando que essas crianças, eles vão para o estado do ano seguido, onde a gente enfrenta muita dificuldade, porque tem deles que nunca frequentou e ele vai para o primeiro ano no estado sem desenvolver a coordenação motora. Então, isso dificulta para o professor que já tem dificuldade em atender e trabalhar o método com aquelas crianças. Então, assim, é muito difícil trabalhar numa comunidade e os desafios também na alfabetização, isso aqui já é do primeiro, segundo, terceiro, assim, sucessivamente. Então, é difícil. Os professores dos anos iniciais, na nossa comunidade, do primeiro até quinto ano, são todos os professores indígenas, que falam a língua materna. E isso já dificulta quando eles vão para o sexto, onde já tem os professores não indígenas, aí que eles vejam o outro desafio. Porque as crianças chegam no sexto, muitas das vezes, sem saber ler e escrever em português. Então, assim, tem turmas que são multisseriadas. É difícil trabalhar com turma multisseriada e alfabetizar. Imagine eu alfabetizar uma criança do terceiro, quarto, quinto ano, tudo numa mesma sala. Então, já é desafiador. Turma multisseriada sempre foi um desafio e sempre vai existir. Com a chegada da escola, do Estado nas nossas comunidades, houve muitas divisões das aldeias. Hoje a gente tem acho que está chegando 34 aldeias. E antigamente era só 3 aldeias. 3 aldeias. As nossas práticas culturais era bem forte. E depois que chegou a escola, teve muitas divisões, porque cacique, que é a liderança maior das nossas aldeias, né, da comunidade, muitas das vezes o filho, o genro, ou qualquer um dos familiares que estavam numa função, não exercendo a função direito, a pessoa é demitida, então ele quer que a pessoa trabalhe, então cria uma outra aldeia. Então assim vão criando, e eles não estão preocupados com o ensino.
Porque numa comunidade que tem 200, quase 100 e poucos estudantes, não tem turmas multisseriadas. Mas uma aldeia que tem 16, 20 alunos, e eles são extensão de uma escola, isso já atrapalha no processo de ensino. Isso é a realidade, é o bilinguismo. Assim, nós somos falantes da língua craô. Então, a língua portuguesa, ele está para nós aprendermos, para nós se comunicar com outros povos, igual o Xerente, os Apinagé, outros povos que não falam, não entendem a nossa língua, até mesmo os não indígenas, a gente usa para a gente se comunicar. Mas, assim, já para as criancinhas do primeiro e segundo aninho, então, eles são monolíngue. Tudo que você fala, eles não vão entender. Mas eles precisam aprender a língua portuguesa. Eles precisam seguir os 10 componentes curriculares. Matemática, história, geografia, ciência, tudo é na língua portuguesa. E eles são avaliados pela habilidade e também por nota. E os professores são exigidos para jogar no SGE. Então, assim, os professores já têm dificuldade em trabalhar com a questão de alfabetização. Imagina jogar e manusear um notebook. Então, a gente ganhou os notebooks. Aí, para complicar, a maioria das aldeias não tem internet. Como fica? A SGE tem o prazo para ser fechado. Então, assim, com tudo isso, eu vejo que tem muitos professores adoecendo. Na escola, da onde eu saí, já tem professores que já teve crise de depressão. Porque é muita cobrança, o prazo, quem é que não fica doente? Então, assim, a língua, eu vejo que as crianças, quando eles vão para a sala de aula, ele vai porque ele quer aprender a ler e escrever. Mas será que ele vai para aprender a língua portuguesa? Não. Ele vai porque ele quer ler, mas alguma coisa que faz sentido. Então, assim, mas por todos os desafios enfrentados, a gente vê os frutinhos chegando na universidade. Isto faz com que a gente busque cada vez mais para poder trabalhar com eles, porque essas crianças serão futuros professores, né? Futuros líderes das nossas comunidades. É o planejamento. Então, eu já falei das turmas multisseriadas. Imagina fazer um planejamento para turmas multisseriado. E imagina fazer uma avaliação para turmas multisseriado. Então, já é um desafiador. E o uso da língua portuguesa também, dos anos iniciais, é bem difícil, porque os professores só falam a língua materna. Eles lêem os conteúdos, mas falam na língua materna. Então, eles vão começar a praticar a língua portuguesa a partir do 6º ano com os não indígenas. Então, é aí que começa a língua portuguesa. Então, matemática é muito difícil, porque a gente teve um estudante que conseguiu passar, mas só que ela não deu continuidade, porque ela não teve uma formação, tanto das outras áreas também, e antes não era muito cobrado os professores por área de conhecimento. Antes, o professor da língua portuguesa poderia dar matemática, o biólogo poderia dar a língua portuguesa, então era uma mistura de coisa. Mas, assim, depois que a gente teve essa troca, né, da superintendência, que ele já foi trocado mais uma vez, ele conseguiu levar pessoas com formação. Isso que deu muito conflito entre os caciques e a nossa superintendente, porque os caciques queriam colocar alguém que eles conheciam, não por formação. Então, isso atrapalha. Muitas pessoas não entendem que, para eu contratar qualquer servidor, se eu quero ver o resultado positivo, tem que ser de acordo com esse conhecimento, com o perfil. Mas tem pessoas que não sabem os perfis dos profissionais, mas só porque a pessoa tem amizade.
isso atrapalha também no processo de ensino. A sequência didática, né? Hoje a gente não... Assim, eu queria trazer no slide um exemplo de uma sequência, né, que o professor indígena dos anos iniciais usava, mas eu não quis trazer. Então, assim, hoje ele começou as vogais, amanhã já começou consoante, depois já alfabeto, depois já frase, depois já texto. Então, ele, assim, não tem noção. Porque as crianças precisam conhecer os sons, as letras. Eu trouxe para vocês, isso aqui é a minha aldeia, só um desenho, né, simbolizando a aldeia. Como tem sido o trabalho realizado pelos professores na alfabetização bilíngue Craô. Então, hoje a gente está conseguindo trabalhar com as formações, né? Assim, eu tinha uma colega, né, que era formada na língua portuguesa, né, na letra, e a gente conseguiu fazer um bom trabalho, mas ela passou no concurso, aí deixou a função e eu estou sem. Então, uma pessoa... Sim, os estudantes, para vocês terem noção, não salvou do primeiro ano, nem do segundo. Acho que eu esqueci de salvar. Mas o total, ele dá 465 estudantes, em 30 escolas. Então, assim, são muito pouco estudante. Temos 3 escolas maiores, com 140, 170, chegando a 200. O restante é tudo 20, 30, 40, atendido pela extensão, 17 extensão e o restante escola-mãe. Vou passar. Então, isso foi uma estratégia que eu elaborei, mandei para o currículo, ele foi aprovado. São sugestões para ser trabalhado com as competências e habilidade, de acordo com a realidade das nossas crianças. Então, na língua Craô. Então, eu só fiz o recorte, não vou apresentar para vocês. Eu trago na língua materna, né? Como que eu devo ensinar as crianças do primeiro ciclo. Isso aqui é do primeiro ciclo, primeiro, segundo aninho. Então, do terceiro, do quarto, a gente está querendo que ela seja o português e língua materna junto, porque não tem como a gente separar a língua portuguesa da língua materna. Então, tudo que eles precisam conhecer tem que ser dos dois. Isso aqui são algumas habilidades, né, para o primeiro aninho que o professor precisa trabalhar, né, porque como a gente recebe eles no primeiro aninho, e alguns deles nunca tiveram contato de interação, das brincadeiras, de compartilhar os brinquedinhos. Então, assim, é tudo na língua Craô. Então, eu vou falar primeiro só o pá. O pá é eu. Então, eu, sozinho, no meio das demais coleguinhas, o que eu tenho que fazer? O cá é você. Então, eu já estou usando as sílabas. O MEPA, o nós. Então, os professores precisam desenvolver essas habilidades. Então, eu fiz esses recortes, onde eu ensino, eu trabalho com eles da forma que eles precisam trabalhar. Então, estratégia em Craô. O que tem que trabalhar? Então, eu já falo no Merrier Qua, eu ensino as habilidades, o que tem que ser desenvolvido, as competências. Essa parte aqui eu achei bem interessante, porque nós, os Craô, a gente tem mais de um nome. Uns têm 5 nomes, outros têm 6, outros têm 7, e alguns esquecem dos nomes, porque nós somos o povo da oralidade. Nós não somos o povo da escrita. Então, tudo que era guardado era só na memória. Então, a escrita para nós foi recentemente. Então, nós mais prática e oralidade. Você tem que observar e praticar. E a gente também tinha um momento, né, de trabalhar com a cabeça, de todos resguardar, para ter uma memória boa. Antigamente, você pode cantar uma música para um indígena, uma vez ele aprende. Eu posso ouvir 40 vezes, 30 vezes, eu não aprendo.
Então, assim, já é difícil nesse em pleno século XXI, a gente já tem dificuldade em memorizar. Então, assim, você vê que a gente tem vários conjuntos de música, porque a gente fala que é conjunto de música, é as mesmas músicas, que repete os mesmos, mas a gente não aprende. Então, assim, a minha mãe, a geração da minha mãe, eu ouvi uma música, já canta sozinha. Todas. Eu já não consigo cantar. Eu tenho mais de 500, 200 músicas no meu celular. Eu acompanho ouvindo, mas sozinha eu não canto. Então, olha a dificuldade que a gente já tem em poder memorizar as questões. Então, assim, o nome é importante que nós sabemos nossos nomes. E os partidos, né, que é fundamental, até porque os partidos pertencem por nome. Então, do verão e do inverno é que é mais conhecido. Desse lado aqui, a complexidade da alfabetização bilíngue, que é difícil. Não existe um método definido, é assim que você tem que alfabetizar, é assim que é correto. Não. É a forma que você vê que está indo certo, está dando resultado, que pode ser trabalhado. Então, assim, o Pinchuy, hoje, nos Karaô, ele está virando uma palavra assim, comum entre os não indígenas e o não indígena. Isso é uma falta de respeito, né? Porque eu não posso chamar qualquer pessoa na esquina de uma rua assim, de Pinchuy, porque um Pinchuy é comadre, né, em português. É uma questão de respeito. Eu não posso olhar diretamente no olho do meu Pinchuy, do meu rompin. Então, eu tenho uma forma de cumprimentar o meu Pinchuy. Até falar o nome para alguém, parente, o próximo, eu não posso me referir assim, falando diretamente o nome. Isso está indo em esquecimento, porque os professores não estão tendo esse conhecimento e as pessoas estão perdendo. Então, quando eu perco a essência de um conhecimento, ela perde o sentido. Então, o Pinchuy, assim, ela tem que ser resgatado, né? Porque ainda é usada, mas de uma forma muito desrespeitosa. Então, assim, tem a pessoa certa para me chamar de Pinchuy Rompin. Então, a gente tem que levar para a sala de aula, para as crianças, bem no início. Então, quando eu ensino para uma criança chamar alguém, um parente, ele chama. Mas quando ele já cresce, dos 16, 14 anos, eu posso falar. Ele não chama mais, ele chama por nome. Então, por isso que tem que ser trabalhado esses saberes desde os primeiros aninhos na escola. E tem que ser ensinado pelos professores, e os professores precisam conhecer para poder passar. Eu também tenho... Esse aqui é as vogais. As vogais eu acho bem interessante, porque as vogais são as mesmas vogais dos não indígenas. O A, E, I, O, U normal. O que diferencia é só o finalzinho. O ão com o Y e o coloquei ali no final. Então, assim, os professores indígenas, eles não vão ter muita dificuldade se eu trabalhar as duas línguas alinhadas, assim. Mas o que vai diferenciar mesmo são com acentuações nasais, que faz os sons de uma palavra mudar. Então, eu vou ser bem breve, porque... Então, isso é o material que é usado para o primeiro e segundo aninho. Eles precisam conhecer que a gente tem um alfabeto, o mesmo alfabeto do Cupem. O que faz diferente para a gente é que a gente não usa o B, que está ali embaixo, que está em vermelho. A gente não tem F, a gente não tem L, S, o V e o Z. Então, os de cima só acrescentam mais o AN, o AN. E essas letras pontilhadas, a gente colocou nas sugestões das atividades, porque a gente recebe as criancinhas que nunca tiveram contato com a escrita, e eles precisam desenvolver habilidade tanto na letra de bastão, quanto cursiva. Tem de bastão e tem cursiva, porque eu fiz o recorte de cursiva. A criança também é do visual, né? Ele tem que ver, é um objeto,
tem que saber o nome, as letras iniciais e o nome completo. Então, aqui eu já trago o nome da cobra, né, em português, e a língua indígena, que é o Cangã. A letra inicial, então, assim, ela precisa ver. Então, junto pela educação das crianças, porque eu não consigo fazer diferença na vida de um estudante. Então, por isso que no Polo, né, a gente tem um espaço, depois que a gente esteve no monitoramento nas escolas indígenas, a gente testou a leitura tanto na língua portuguesa quanto na nossa língua mesmo, e a gente viu que tinha estudante que tinha muita dificuldade, mas mesmo assim ele conseguia ler pausadamente. E a gente via lá no sexto, no sétimo, tem criança que só via letra na parede, escrevia ou então nem lia. Então, assim, por isso que o material foi elaborado, foi muito rápido, o material foi elaborado, fui para o Polo no ano passado, mas eu consegui elaborar sugestões de alfabetização para os professores, mandei para o currículo, né, da Superintendência Regional de Pedro Afonso, eles aprovaram, e depois que eles aprovaram, eu fiz a impressão e compartilhei com os professores do primeiro e segundo aninho, no primeiro momento. E também elaborei o material das manifestações culturais. Então, assim, eu pude elaborar os dois materiais pensando na alfabetização das nossas crianças e levando não apenas os professores dos saberes, porque eles precisam conhecer, os caciques também, porque os caciques precisam ser parceiro dos professores, dos coordenadores, para que eles possam fazer um trabalho com excelência, levando eles, ouvindo eles, a gente vê que tem coordenadores que não sabem fazer gestão numa unidade escolar. Então, onde um quer achar o culpado. O professor indígena não fala, tem dificuldade, mas quem orienta, quem acompanha? É o próprio coordenador. Então, muitas das vezes, os estudantes, próprios professores indígenas, enfrentam muita dificuldade, mas também o coordenador tem dificuldade. Então, quando muita gente ou todo o grupo tem dificuldade, é difícil de ver o resultado. Então, após algumas orientações, eles conseguiram levar em prática, né, o que a gente cobra mais levar essas práticas culturais para a sala de aula e levar também para a prática, onde ele pode ser usada. Então, essa aqui é peteca. Ela tem um período certo de acontecer, mas isso não impede que leva essas dinâmicas por meio de uma aula para a sala de aula, para que os professores brinquem com essas crianças e contar para eles como que acontece, por que acontece, quando que acontece, quem participa. Então, os estudantes precisam conhecer. E desse lado aqui, eu tirei um print de um professor indígena, após o compartilhamento do material, ele postou. Então, esse é um material de sugestão de alfabetização que foi compartilhada, e quando ele chegou na comunidade dele, ele já foi trabalhando com material. Então, isso já é um ponto inicial, assim, que a gente espera que esses professores possam trabalhar com nossos estudantes de uma forma que pode ajudar eles num ponto positivo. Então, isso aqui é a proposta curricular, que é das manifestações, e elaborei, foi muito rápido, mas graças a Deus eu consegui, com a finalidade, com a intenção de ajudar. Hoje eu falo, todas as minhas falas, eu sempre falo que o forró substituiu as nossas manifestações culturais. Eu tive, recentemente, nesse período aqui, a gente realiza a manifestação da Tora da Batata Doce. E a gente colocou a proposta, e já está no calendário, já está no PPP, para os professores trabalhar com as crianças. E muitos dos coordenadores, eles não conseguiram. Por quê? Eles precisam ter esse diálogo com a comunidade e escola. Os coordenadores, os professores, que eles não tiverem diálogo com a comunidade, com o cacique, eles não fazem uma atividade, ou eles não acompanham.
Porque muitas das vezes, quando chega uma época para realizar uma atividade cultural, os professores vão para a cidade. E os professores indígenas também não participam. E os estudantes também ficam por conta. Mas quando a gente elaborou, quando eu teve essa ideia, né, de produzir esse material, eu já coloquei bem os métodos, o que o professor indígena deve fazer. Então, assim, o professor, o coordenador que tiver dificuldade, é porque realmente ele não se esforça para pesquisar. O que ficou muito, assim, bem fácil dele seguir. É só seguir o material. Ali, ó, a da batata, que é nesse período entre maio e junho, é para se realizar a Tora da Batata. Ali está o cronograma, né, do que vai acontecer cada dia, porque é diferente, né, quando eu levo uma atividade cultural para ser trabalhada na sala de aula, ele tem que ter um fim pedagógico, porque ele não pode ser só apenas uma atividade que vai ser trabalhada e se as pessoas quiserem participar ou não. Mas, assim, os professores precisam incentivar que as atividades são importantes. E todas as atividades culturais, elas são praticadas porque ainda a gente pratica a nossa fala. A partir do momento que a gente perder a nossa fala, nenhuma dessas atividades será mais praticada. Porque na língua portuguesa você não tem como mais cantar uma música. Na língua portuguesa você não pode comunicar uma fala que é especificamente desse momento. Então, ela tem toda a sequência. Então, ela tem toda a sequência a ser seguida. Então, essas imagens, né, ela foi publicada, né, graças à coordenação do professor Edvige, e a gente fez o recorte. Então, ela tem, na época, quando a gente não tinha esse contato com o não indígena, e a gente não achava assim, carne assim, fácil, então o que eles faziam? Eles tiravam um mês para caçar, às vezes 2 meses, às vezes 3 meses para caçar. Quando eles tinham a carne suficiente, eles retornavam para a comunidade e as mulheres já preparavam as coisas da roça, como mandioca, banana, para quando chegar o dia da atividade, ninguém pode mais ir para a roça. Então, eles tinham todo o preparo. E cantoria era muito forte. Hoje, as meninas têm vergonha, né, de acompanhar os movimentos. E, assim, cada dia a nossa cultura ela está enfraquecendo. Assim, eu estou falando isso porque eu moro na aldeia. Eu sei das nossas dificuldades. E a gente tem poucos cantores. Esse cantor que está ali com o maracá e as meninas lá. Então, assim, a gente tem pouco. Na nossa aldeia mesmo, a gente não tem mais o cantor profissional. Então, é difícil falar, é difícil trazer todos aqueles conhecimentos para ser registrada, mas o que eu sempre falo, quando eu estava na sala de aula, eu sempre falava assim, o que a gente conseguir registrar, a gente vai conseguir registrar. Porque aquilo que a gente não conseguir registrar, a gente nunca mais vai conseguir registrar. Porque aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de participar, de ver, eles vão indo. Vão indo. Quando você menos espera, já tem mais nenhum praticante. Então, assim, é muito sério. O futebol mesmo já substituiu a corrida de tora. Então, assim, se tiver atividade cultural e tiver futebol, eles preferem ir para o futebol do que corrida de tora. Se tiver forró dançante e tiver atividade cultural, eles preferem o dançante do que o cultural. Por quê? O forró, o que ele traz? Quando a Jane falou no financeiro, né, de incentivar os estudantes a ter noção de administrar o benefício, o salário. Então, eu vejo que eu já falei para o professor que eu quero fazer mestrado. E a minha pesquisa vai ser justamente somos o povo de não ter nada. Você sabe de não ter nada? Ninguém pode ter nada. Eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma casa boa,
Eu não posso ter uma roça com grande secretário de mandioca, porque a gente tem. Na palavra de Deus, tem. Os demônios veio para o mundo para tentar destruir e matar. Então a gente tem, e é realidade. A gente tem demônios que entram no corpo da pessoa. A partir do momento que a pessoa tem um bens, ele já joga as pragas. A pessoa morre. E é realidade. Então, o meu avô, na época, ele criou a nossa aldeia, que é Manoel Alves hoje, justamente porque ele não queria perder uma das nossas tias. Então, meu pai tinha uns gado. Meu avô também começou a criar gado. Então, eles viam que eles tinham gado, o que eles faziam? Jogaram a praga. A minha tia teve, como é que chama? Teve muito caprô, fluxo de sangue. Quase teve hemorragia. Então, assim, quando é assim, nenhum médico consegue tirar esse efeito, o feitiço que o próprio feiticeiro joga. Apenas o feiticeiro tira. Então, o que ele diz? Se você quer que a sua filha sobreviva, você vai ter que sair com a sua filha. Foi difícil? Muito. Elas choraram, mas elas deixaram a aldeia Pedra Branca e fundaram uma outra aldeia. Então, assim, graças a Deus, sim, a gente tem esse conhecimento, né? Eu sou evangélica. Então, assim, a gente consegue, eu consigo, meus irmãos conseguem administrar o benefício que a gente tem. Então, assim, meu pai sempre teve medo de ter algo, porque eles não queriam perder uma de nós, porque ele já teve experiência. Então, isso tem que ser trabalhado na cabeça, né? Porque é difícil a gente... Então, já estou concluindo. Então, isso foi o resultado da proposta. 5 minutos. Então, isso foi a proposta que foi dado nosso professor e eles levaram em prática. Então, eles conseguiram trabalhar. Então, essa comunidade, ela não tem 60, 80 população. São pouquinhas pessoas. Então, assim, foi fácil do coordenador trabalhar. Então, assim, da Tora da Batata, eles não conseguiram trabalhar, mas eles levaram essa prática para a sala de aula, por meio das atividades e simulação. Como é que faz? É um vídeo, mas eu acho que não vai dar para passar o vídeo. Então, isso é um pouco que eu trouxe para vocês, né? Foi catar, e na minha língua eu falo hamre, né? Que finalizei, é a minha fala, né? Se ficar alguma dúvida para vocês, perguntam, porque eu não sou falante fluente da língua portuguesa, mas é idar, em pé. Muito obrigada. Obrigado, professora Thais, pela fala clara sobre a importância do conhecimento tradicional aliado à formação pedagógica. Eu agradeço a presença de todos, de todas, e encerro a mesa. Muito obrigado. Boa noite. Agradecemos ao professor Dr. Rafael Augusto Oliveira Barbosa pela mediação dos trabalhos na Mesa Redonda 2, Formação de Professores de Línguas Indígenas, e aos demais professores pelas exposições.